Realmente, há estudos científicos comprovando que todos estes sintomas, ansiedade, depressão, síndrome do pensamento acelerado, compulsividade, tudo isso é gerado através do uso das redes sociais, o uso excessivo, o uso descontrolado. Olá, eu espero que você esteja muito bem, que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família. Eu estou fazendo este vídeo em um lugar muito tranquilo, muito calmo e resolvi compartilhar com vocês a minha experiência sem o uso das redes sociais. Lembrando que aqui a ideia não é endemonizar, nem criticar ou falar que é legal, que é bom ou que não é, mas apenas compartilhar da minha experiência e fazer alguns alertas sobre o uso excessivo das redes sociais e aí então você tome as tuas próprias conclusões. Eu estou aqui em um lugar tão tranquilo, natureza, pássaros, verde, e eu fico pensando o quanto que nós dispersamos a nossa vida assistindo outras pessoas, vendo o que as outras pessoas fazem, o que elas conquistam, o que elas deixam de fazer, o que elas falam, ao invés de viver. A todos nós foi dado esse presente precioso que é chamado de tempo e muitas vezes nós desperdiçamos esse tempo com o uso excessivo das redes sociais. Foi assim comigo. Na verdade, eu nunca usei a rede social como usuária. Eu entrei em 2020 mais ou menos e lá eu fiquei para compartilhar dos meus pães, porque eu faço pães artesanais. Todo mundo dizia para mim, abre as redes sociais, é interessante, você compartilha suas fotos e compartilhar, né, o teu trabalho. A princípio foi algo legal, foi algo que eu gostei, foi um portal para um outro mundo que eu desconhecia, porque eu era totalmente leiga nesse assunto de redes sociais, principalmente da questão do Instagram, porque o Facebook eu usava pouco também, depois já tem mais ou menos uns 10 anos que eu não uso mais Facebook, então em 2020 eu quis, né, usar as redes sociais, falando das redes sociais exclusivamente o Instagram. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que o Instagram não era tão bom assim. Por quê? Eu não conhecia nada. E aí eu fui absorvendo muito conteúdo de marketing digital, como trabalhar no Instagram, fui consumindo conteúdo gratuito, conteúdo pago. Isso foi gerando uma onda de estresse na minha vida. Eu não conseguia me conter, né? Eu fui ficando estressada, nervosa, porque eu não conseguia dar conta das informações. Eu não conseguia acompanhar todo aquele ritmo, porque é assim, você começa a consumir conteúdo de uma pessoa, daqui a pouco surge outra, meu sobrinho tá aqui, ó. Daqui a pouco surge outra, e você sempre vai se abastecendo de conteúdos para você melhorar no Instagram, sendo que você nunca consegue chegar à perfeição e à excelência, né? A princípio foi uma coisa muito legal, compartilhava dos meus pães, conheci muita gente bacana, né? Até consegui alguns seguidores, mas eu fui percebendo que aquilo estava me gerando em mim um estresse, uma sobrecarga cognitiva, um excesso de informações muito descontrolado. E eu fui me sentindo cada vez mais ansiosa, cada vez mais nervosa, me sentindo com um sentimento de complexo de inferioridade, de incompetência. E o pior de tudo, gente, o que eu quero dizer para vocês é que o tempo precioso para mim, tão precioso e que era tão diligentemente ali planejado, começou a se perder, né? E eu perceber que eu passava 2, 3, 4 horas no Instagram. Excesso de comparação, uma coisa absurda o Instagram nessa questão, porque você precisa ter um psicológico muito forte para você encontrar esta estabilidade de ver aquilo e não se sentir frustrado porque não está acontecendo na sua vida, ou você não está conseguindo acompanhar o ritmo daquela pessoa, ou você está usando a mesma metodologia de criar conteúdos e não está tendo o mesmo resultado. Tudo isso gerou em mim um problema muito sério chamado síndrome do pensamento acelerado, porque eu não parava de pensar. Eu ia dormir e acordar pensando sobre o próximo conteúdo, como eu poderia melhorar. E nisso eu consumia não só conteúdos relacionados ao meu nicho, mas também outras coisas, como por exemplo, eu gosto muito de decoração, né? Outros tipos de, não só pães, eu via outros tipos de alimentos. E aí você começa a gastar muito, porque as redes sociais, ela te gera essa compulsividade, você quer consumir. E tudo isso eu fui percebendo que não estava me causando nenhum tipo de benefício. Outra coisa que eu estava percebendo é que eu estava tendo pouco tempo para Deus. Ou seja, eu não conseguia ler a palavra, eu não conseguia ensaiar. Muitas vezes eu ensaiava em casa, não conseguia ler a palavra, não conseguia estudar a palavra, tinha um problema em prestar atenção na palavra, né? E isso eu fui percebendo assim que foi me deixando muito triste, porque eu chegava na igreja, eu sentia que o meu tempo precioso que eu poderia usar para alguma coisa muito melhor, estava sendo desperdiçado. Eu trabalhava, estudava e o resto do tempo era tudo ali, tentando produzir conteúdo para uma rede social que não estava fazendo sentido nenhum para mim, né? Consegui até algumas parcerias, sim, consegui, como eu disse, alguns seguidores, sim, mas tudo isso não era suficiente para preencher esse vazio, sabe? Esse sentimento de frustração que eu estava sentindo naquele momento.
Realmente, há estudos científicos comprovando que todos estes sintomas, ansiedade, depressão, síndrome do pensamento acelerado, compulsividade, tudo isso é gerado através do uso das redes sociais, o uso excessivo, o uso descontrolado. Só que eu tenho uma palavra na Bíblia que fala assim, que se o teu olho te condena, arranque-o fora, né? Deus não está falando para você arrancar o teu olho literalmente, mas assim, se você está percebendo que aquilo está te trazendo mais malefícios do que benefícios, é melhor você arrancar o mal pela raiz, como nós costumamos falar. Comecei a usar um método gradativo de desassociar-me das redes sociais por completo. Então eu ficava 15 dias sem acessar, uma semana, fui aumentando para 20 dias, até que fiquei um mês, 2 meses sem acessar as redes sociais. E como isso me fez bem, como eu me sentia bem, me sentia leve, conseguia ordenar os meus pensamentos, comecei a planejar a minha vida com mais assertividade, coisas que eu não conseguia parar para observar, para prestar atenção. Eu comecei a ter um sentimento assim de controle da minha vida propriamente falando, sabe? Por fim, o que eu fiz? Eu resolvi de vez excluir as minhas redes sociais. Fiquei por 4 meses com o Instagram aberto e após esse período eu tive a plena convicção de que eu não queria mais as redes sociais para mim. O que eu quero dizer com toda essa minha experiência? Que se você está com os mesmos problemas que o meu, a melhor coisa que você pode fazer é desvincular-se gradativamente das redes sociais. Não espere isso chegar a um problema sério, de você ter que ir para o hospital, de você ter que tomar um remédio, de você ter que se isolar das pessoas, sabe? Disso afetar a tua vida, tua família, o teu casamento, o teu trabalho. A gente precisa se desvincular, tirar, né, essas raízes que se fortificaram com esse uso excessivo das redes sociais. A nossa memória, ela cria raízes, né? Então é muito difícil porque as redes sociais, elas geram esse sentimento em nós, elas geram esses sentimentos de dependência em nós. Isso é comprovado cientificamente. Mas nós precisamos se desvincular. Há uma vida, há algo a viver aqui fora. Existe uma vida que você precisa viver. Você precisa trabalhar com excelência, você precisa cuidar dos teus filhos, da tua família, você precisa cuidar de você mesma. Quantos de nós, muitas vezes deixamos de cuidar de nós mesmos para ficar perdendo tempo em uma rede social que não nos edifica, que não faz sentido algum para nossa vida. E se este não for o teu caso, está tudo bem. Se você tem autocontrole, se você tem domínio próprio, se você consegue acessar as redes sociais sem ser comprometido por isso, parabéns, eu fico muito lisonjeada e feliz por ter pessoas assim, mas eu, particularmente, percebi que eu não consigo, né, ter uma estabilidade emocional com o uso das redes sociais. E aí, por fim, eu resolvi, de fato, deletar as redes sociais, né? Eu continuo vendendo meus pães, fazendo meus pães e compartilhando de uma outra forma. Compartilhando de uma forma que seja mais benéfica para mim, que seja mais tranquila para mim. E eu consegui voltar com o tempo que eu tinha para fazer as coisas que realmente importam na minha vida. Fora todos estes problemas que as redes sociais trazem para a pessoa, ela também é um lugar onde as pessoas se disfarçam, se escondem, né? Elas se escondem para compartilhar fake news, elas se escondem para criticar, para julgar, para ofender. Então, se você quer viver uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida realmente profunda, com uma existência significativa, e você sente que de alguma forma as redes sociais estão comprometendo isso, é hora de você tomar uma decisão na sua vida, né? Assim como eu tomei uma na minha vida, não hoje, não amanhã, mas uma hora você vai ter que pensar a respeito disso. Talvez neste novo ano, né? Eu estou gravando esse vídeo no 2º dia do ano, então assim, é um momento para refletir, para você pensar como eu fiz essa decisão. Talvez seja o momento de você começar a pensar, será que as redes sociais têm causado mais benefícios ou mais malefícios para mim? Será que eu tenho, está tudo bem comigo? Eu não estou ansioso, não estou com uma carga cognitiva sobrecarregada, eu não estou me sentindo inferior, eu não estou passando muito tempo nas redes sociais. O que está tudo bem comigo? Ou não, ou eu tenho um problema e eu preciso trabalhar neste problema. E aí você toma a tua decisão, tome as tuas decisões, né? Vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com a forma que nos comportamos neste mundo virtual, né? Que muitas vezes a pessoa se esconde lá e ela não é aquela pessoa, né? Coisas que ela não falaria para a pessoa pessoalmente, ela fala ali, ela tem essa coragem de falar ali. E tudo isso vai trazendo uma série de problemas, né? As pessoas são feridas, magoadas, ofendidas e outras coisas piores acontecem por pessoas más que estão ali, né? E as pessoas que estão lá são as mesmas que estão aqui no nosso convívio, na vida real, mas, como eu disse, muitos se escondem nas redes sociais a fim de ofender a outra pessoa. Eu espero que, de alguma forma, este vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado, né, deste conteúdo, que tenha feito algum sentido para você. Teve as crianças aqui, mas eu tô na casa da minha mãe, então tem bastante netinho, eles estão aqui, não teve jeito de gravar sem que em algum momentinho eles aparecessem. Essa foi a minha experiência com as redes sociais. Eu usei as redes sociais principalmente o Instagram, né, por 2 anos e meio, e eu percebi quanto eu estava me sentindo inferior, vazia, com um complexo de inferioridade,
sabe, com aquele pensamento, aquele complexo existencial, aquele pensamento acelerado, acordar e dormir com aquilo na cabeça e ver que nada disso fazia sentido. Hoje, graças a Deus, assim, eu posso dizer que eu estou bem. Não vou dizer que talvez eu nunca volte para as redes sociais, mas hoje eu acho que eu tenho uma maturidade, eu tenho uma estrutura melhor, né? Não sei, né? Não sei se um dia eu volte, talvez não, porque eu estou me sentindo muito bem, tem feito muito sentido para mim. A vida real é muito mais significativa, eu quero me dedicar mais aqui em postar vídeos no YouTube, eu quero me dedicar mais aqui, conversar mais com vocês, compartilhar mais sobre assuntos relacionados à nossa vida, as complexidades de se viver e como através da palavra de Deus nós podemos viver uma vida triunfante. Eu acho que é isso que eu quero para este momento. Eu espero que você também tenha projetos e sonhos aí no teu coração e que nada te desvirtue deste propósito, que nada tire o teu foco, a tua determinação. Eu quero dizer que você é uma pessoa importante, uma pessoa especial. Não importa se tem 1 milhão de pessoas melhores do que você, segundo a sociedade. Cada indivíduo tem o seu valor, tem a sua competência, tem a sua habilidade, tem o seu jeito de ser, isso deve ser respeitado. Muitas vezes nós estamos neste mundo virtual e achamos que nos sentimos tão excluídos e vazios, né? Nos sentimos tão... Não gosto de usar essa palavra, mas um nada, né? Às vezes a gente se sente até como um nada no meio de pessoas que se julgam tão mais importantes que nós. Mas isso não é verdade. Você tem um valor, você é importante, você tem algo aí valioso dentro de você. Só que você precisa deixar isso desabrochar. Você precisa realmente voltar novamente para sua vida e viver a vida excelente que o Senhor tem para você. Muito obrigada por ter assistido este conteúdo. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.